Vamos lá, eu vou começar primeiro com as ferramentas que elas não são tão técnicas, tá bom? Não são, por exemplo, linguagem de programação. Eu vou falar sobre a ferramenta que eu acho que você precisa aprender para começar na área e para você se sentir confortável quando você iniciar. Até porque essas ferramentas, galera, vocês têm que ficar felizes de ter que aprender ferramenta. Por que eu falo isso? Por que você tem que ficar feliz de aprender sobre ferramenta? Porque a ferramenta ela tá lá para te ajudar. É claro, vai ter sempre uma ferramenta que às vezes é melhor que a outra, ou em algum ponto ela é melhor que a outra e pior do que a terceira ferramenta. Não tem problema. Só que a questão é, as ferramentas elas existem, tanto as ferramentas de linguagem, né, tecnologia, linguagem de programação, ferramenta de automação, ferramenta de gerenciamento de testes, gerenciamento de tarefas, todas elas foram desenvolvidas e criadas para facilitar a sua vida. Então saiba que se você está parando para aprender elas, é porque se você não tivesse elas, seria muito pior, tá? Tudo seria muito mais difícil. Então eu quero já abrir a cabeça de vocês em relação a isso, tá, galera? Então vamos lá, pessoal. Qual que é a primeira ferramenta que, na minha opinião, um QA precisa saber? Eu, sinceramente, acho que a primeira ferramenta para você aprender seria o Gira, tá? Gente, Manny, mas o que é o Gira? Deixa eu mostrar para vocês. Vamos ver se eu consigo mostrar de um jeito legal. Esse daqui é o Gira. O Gira, ele nada mais é do que uma ferramenta de gerenciamento de tarefas. Por que eu tô falando que essa daqui é a ferramenta que você precisa aprender primeiro? Você precisa aprender primeiro essa ferramenta, porque ela é a mais simples de se aprender. E é a primeira coisa que provavelmente você vai ver na sua vida, quando você entrar na área de QA. E se você aí já trabalha na área de QA, me diz aí se você já não viu ou uma ferramenta parecida com essa, ou se você já não viu o Gira. Provavelmente você que já está zapeando umas vagas de requisitos, né, uns requisitos de vaga de QA, você já deve ter ouvido falar do Gira. Por quê? Porque tem muito nos requisitos. E galera, eu posso dizer categoricamente aqui para vocês, Gira é a ferramenta de gerenciamento de tasks mais utilizada no mundo. Eu falo Brasil, eu falo América do Norte, eu falo Europa, tá? Manny, mas você tá falando assim, não tem nenhum competidor então. Essa ferramenta é tão boa que nem competidor ela tem. Não, pelo contrário, ela tem muito competidor. A questão é, o Gira virou padrão no mercado já. Então é o que eu falo, as ferramentas elas são utilizadas muito. Só que qual que é o problema? O problema é que o Gira meio que tomou conta do mercado. E aí, ele começou a evoluir e cada vez ele ficou melhor. E as outras ferramentas que tinham no mercado, elas não conseguiram acompanhar o crescimento do Gira no mercado de trabalho. E agora, existem muitas ferramentas que fazem basicamente o que o Gira faz. Eu posso até mencionar algumas, que você já deve ter ouvido falar. Azure DevOps, temos outra também, que se chama Asana, temos ClickUp, Monday.com, deixa eu ver, acho que essas são as principais. Trello, e são ferramentas de gerenciamento de tarefas. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, né, a gente está vendo aqui umas tasks. Se você ver essa task aqui, ó, por exemplo, ó, essa task, né, o que eu quero dizer com task é tarefa, parece daqui não foi a melhor que eu encontrei, né, a gente tem tasks e tasks aqui dentro do meu exemplo, vamos ver. Por exemplo, essa task. Ela vai te dizer justamente o que precisa ser desenvolvido nela, ó, um componente de carrinho para produto. Ou seja, a gente está falando aqui de um e-commerce e ela está falando que vai ser desenvolvida. E qual que é a graça do Gira, galera? A graça do Gira é que você não precisa ser um gênio dele. Você não precisa aprender a configurar isso daqui, tudo que você está vendo. Isso daqui que você está vendo vai ser utilizado no dia a dia, cara. E você vai precisar simplesmente olhar para as coisas que estão aqui dentro dessa coluna, ver o que você precisa testar, como que a tarefa foi desenvolvida, você vai testar ela, garantir que está tudo certo e passar para frente. Como finalizado, por exemplo, aqui a gente tem a nossa coluna de dano. Aqui é a coluna de QA, né? Ela pode se chamar também coluna de testes. Temos a coluna de revisão de código, temos a coluna de in progress, né? Ou seja, algo que está sendo desenvolvido. Então, galera, o Gira é literalmente isso. E aí você fala, mas Manny, você fala que outras ferramentas também são usadas, né? Tipo o Azure, eu acho que a mais utilizada além do Gira vai ser o Azure DevOps atualmente. Mas galera, a graça é que todas as outras ferramentas elas acabaram acompanhando o Gira. Então elas se parecem muito como funciona o Gira. E não só isso, né, galera? Por que a gente acaba aprendendo o Gira? Justamente porque ele trabalha com processos ágeis, que é algo que você, como que vai acabar se acostumando, porque a maioria das empresas atualmente utilizam esse tipo de processo, que é justamente o processo ágil. Então, galera, entenda. É óbvio, eu só dei uma mostrada para vocês como funciona mais ou menos o Gira, mas de verdade,
você que está aí buscando principalmente migração de carreira, ou é júnior ou está estagiando, você como QA não vai precisar pensar muito além de como essa ferramenta funciona. Por quê? Porque ela só serve para gerenciar as tarefas que você está desenvolvendo. Então, como que funcionaria no dia a dia de um QA? Você vai olhar ali o Gira, você vai ver o que caiu aqui na sua coluna, né, na sua coluna de tarefas para serem testadas. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem esses dois tickets, e você sabe que o que você precisa fazer é literalmente testar esses dois tickets. Testar essas duas tarefas que foram desenvolvidas. Então, por exemplo, é um componente de carrinho, né, do e-commerce, vamos ver se o componente de carrinho funciona. E ó, olha que legal, a gente tem até a descrição de como que ele funciona. Ó, como cliente, eu quero visualizar imagens, nome, preço dos produtos, para ter o maior número de informações que me ajudem a decidir a compra do produto. O produto precisa aparecer em um formato de cartão e ter um botão para adicionar item ao carrinho de compras. E aí depois a gente vai ter, por exemplo, critérios de aceitação, ou seja, o que determina que essa ferramenta, né, ou que essa funcionalidade foi desenvolvida e está funcionando. O produto precisa ter imagem, cada produto precisa mostrar o preço, né, o preço dele, o botão de adicionar do carrinho, né, que é a ADD Cart, precisa adicionar o item no carrinho e mudar para remover. Por quê? É assim que a funcionalidade precisa ser escrita. É assim que é isso que você vai precisar testar. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, se a gente tiver um bug aqui, olha que legal, a gente até consegue dizer que é um bug só por ser vermelhinho, né? Isso daqui é uma história, né, que a gente chama de história do usuário, e isso daqui é um bug, ou seja, algo que deu errado, algo que não está funcionando. E ele também vai ter uma descrição, ou pelo menos deveria, que no meu exemplo eu acabei deixando para trás essa descrição, mas ó, o catálogo não está mostrando produtos da forma correta, apesar da gente só ter um título aqui, a gente ainda assim conseguiria até mesmo testar isso. E galera, se eu te falasse que isso daqui, principalmente para quem está querendo entrar na área de trabalho, para quem está querendo crescer até mesmo, isso daqui vai ser a maior parte do seu dia, essa imagem, né, essa demonstração, essa ferramenta, o Gira em si, vai ser literalmente a maior parte do seu dia. Porque é ali que você vai se organizar, é ali que você vai saber o que você precisa fazer, é ali que você vai entender o que foi feito e se a gente realmente está prestes a finalizar tudo que a gente tinha pensado em finalizar nesses dias. Então, galera, de verdade, não é nada extremamente técnico, não é nada que você vai precisar ficar programando, não é nada que você vai gastar horas realmente fazendo. É literalmente uma ferramenta que vai te ajudar a se organizar em relação ao desenvolvimento do projeto, tá bom? E por que eu tô falando isso, galera? O Gira, na minha opinião, sobre ferramentas, é a primeira ferramenta que você precisa aprender a usar. Você não precisa nem criar esse board que eu te mostrei, né? Porque, óbvio, se você fizer uma conta no Gira, e vocês podem tentar fazer isso, tá? Porque para entrar, ela é gratuita para você poder usar inicialmente. Então ela é gratuita, você pode ir lá e tentar fazer seu próprio board. E adivinha, mesmo sem conhecer a ferramenta, muito provavelmente você vai conseguir criar esse board do zero. Porque a ferramenta foi feita para te ajudar e não para atrapalhar a sua vida. É claro, ela sempre vai ter algo para melhorar. Mas a graça é essa, ela sempre vai ter algo para melhorar e vai melhorar o seu trabalho e facilitar o trabalho para você. Então, pessoal, eu gosto de trazer o Gira porque dependendo do seu trabalho, até mesmo para quem está começando, você vai começar a testar manualmente, de ferramenta, você basicamente só vai ver Gira. Você não vai ver nada, mas e a automação, Meli? Dependendo da vaga, você vai automatizar. Talvez nem necessariamente quando você entrar você precisa automatizar. E eu quero trazer isso porque Gira é uma das coisas que mais aparecem dentro de requisitos. E relacionada a gerenciamento de tarefas é a que mais aparece. Então, galera, se você aí tá pensando assim, poxa, mas eu tenho que aprender um monte de ferramenta. Tá aí, cara. Uma ferramenta que só te ajuda. Olha que maravilha. Ó, o Matheus aqui no Instagram falou, Mene, fico com dúvidas em como elaborar casos de teste no Gira. Nessa parte de Bug Reports, pois vi alguns exemplos onde mostravam escrevendo o caso de teste inteiro no quadro da atividade do Gira. Tem algum modelo que seja mais utilizado no mercado? Matheus, a verdade mesmo, tá? Boa noite para você também. A verdade mesmo é que não tem bem como posso falar? Não existe bem um modelo específico. Cada empresa vai seguir de uma forma, cada time vai escolher uma forma para poder trabalhar. Inclusive, você está falando sobre casos de teste. Eu tenho bastante costume de deixar os casos de teste, trabalhar os casos de teste dentro do Gira mesmo, tá? Porém, tem empresa que vai ter uma ferramenta separada só para casos de teste, ou um plugin no próprio Gira,
né? Tem uns plugins chamados, por exemplo, Zephyr, X-Ray, que são no próprio Gira, que eles vão ter lá o seu gerenciamento de testes, né? De casos de teste. Só que aí que tá a graça também. Já é a segunda ferramenta que eu vou mencionar. Eu nem utilizo elas. E eu nem ensino essas ferramentas, como, por exemplo, TestRails, Zephyr, qualquer outra X-Ray. Por quê? Porque nós não precisamos necessariamente utilizar elas. Elas só são ferramentas na qual você vai cadastrar casos de teste. Eu costumo fazer isso num Google Sheets. Ou seja, aliás, desculpa, Google Sheets. Eu uso Excel, basicamente, para poder fazer isso. Por quê? Porque, galera, eu só quero cadastrar meus casos de teste. Eu não vou ficar usando, por exemplo, um TestRails que é pago, um Zephyr, um X-Ray que é pago. Eu não vou chegar numa empresa e falar assim, ó, a gente já tem Gira aqui, só que eu precisava de uma ferramenta de gerenciamento de teste, sendo que eu podia fazer isso no Google Sheets. E funciona. É claro, essas ferramentas, é o que eu falei, elas existem para te ajudar. Elas vão ser ótimas para te ajudar e tal. Porém, elas são pagas, então às vezes nem é tão necessário assim. Por exemplo, no atual trabalho que eu não uso nenhuma dessas ferramentas de gerenciamento de teste, como por exemplo TestRails, Zephyr, X-Ray. Eu uso o Google Sheets. Porque para mim é mais simples, eu não preciso ficar pedindo para as pessoas pagarem, não preciso pedir para a empresa pagar, é mais barato, é mais rápido de aprender. Para ensinar qualquer outra pessoa é simples, porque meio que todo mundo sabe mexer com Excel, né? Pelo menos a grande maioria entende como o Excel funciona. E de novo, você não precisa ser o gênio do Excel, tá? E eu não sou o gênio do Excel, não entendo muito de Excel em si, não sei ficar fazendo fórmula e os cambal. Mas o Excel ajuda muito. Ele é uma ferramenta que vai te ajudar a gerenciar isso, a organizar essas ideias, né?